você está deixando de trabalhar, né? Está abrindo mão de muita coisa que pode ser feita e que exige muito menos treinamento, e você precisa de muito menos habilidade técnica para executar. Então, assim, todo paciente é um paciente em potencial. Nós somos pacientes, eventualmente, e a gente sabe por experiência própria, quando você vai no médico e ele conversa adequadamente com você. E esses são 2 pontos muito importantes quando você vai fazer essa avaliação e vai fazer essa proposta de acompanhamento e de prevenção do câncer de boca. A primeira questão é você conversar com o paciente. Você precisa informar e ele saber, primeiro perguntar, fazer uma anamnese pacienciosa, tranquila. Pacienciosa não quer dizer que você tem que levar a tarde inteira conversando com o cara. Não, é objetiva, mas você deixando ele falar, deixando manifestar sem cortar ele, mas aí você vai pautando o assunto. E o segundo ponto muito importante que faz diferença é semiotécnica. Quando a pessoa é bem examinada, e não só aquela olhada rápida, a pessoa também percebe isso. E isso agrega valor no seu atendimento. E com certeza, na sequência disso, quando você propor, né, então, um esquema de acompanhamento para a pessoa, ele vai topar isso com muita tranquilidade se você atendeu esses quesitos prévios. De conversar adequadamente, se preocupar com a questão e fazer semiotécnica, que eu digo, é fazer o exame completo, detalhado, onde você tenta observar tudo. Mas, vê bem, aí é que está a oportunidade de trabalho, né? Como pouca gente está fazendo isso, cara, tem muito mercado. Tem muito mercado. Talvez um pouco seja tabu nosso de falar no assunto. Mas vou falar sobre câncer do paciente, o cara veio fazer um clareamento e aí eu vou falar sobre câncer. Bom, tem um momento adequado, quem sabe você faça o procedimento odontológico que o paciente procurou, que estava proposto, aquele enfoque, então, não é só tratar a doença ali, o ponto específico, mas atender a queixa principal do paciente, mas você não pode deixar de avançar na conversa, avançar no assunto e explicar para o paciente, olha, o câncer de boca, ele acontece assim, assado, ele tem uma prevalência alta no Brasil, não só no Brasil, em vários países do mundo, e prevenção de câncer de boca se faz com consultas regulares. É você conversar, isso não ser um tabu, discutir isso com o paciente, não focar só na queixa, ter essa visão, essa expectativa de que você pode realmente fazer a diferença. Isso tem impacto na vida da pessoa. E a gente sabe fazer isso para cárie e para doença periodontal. E para cárie e para doença periodontal, a gente faz isso com muita tranquilidade, sem ter nenhum tipo de constrangimento. É claro que você tem que cobrar consulta, eu sei que alguns colegas têm dúvidas ou resistência com isso, né? Mas isso é outro ponto importante da gente trabalhar, de não ter essa noção de que para você ser remunerado, você precisa entregar um trabalho fixo ali, você precisa fazer uma restauração, uma endo, uma prótese, um clareamento, um implante. Não é só isso que a nossa profissão faz. Claro, tem casos que isso vai ser um multi, né? Vai ser atividade, mas quando você está resolvendo as lesões do paciente, as consultas, é claro que elas têm que ser cobradas e você tem que ser bem remunerado por isso, porque isso te dá um envolvimento que ele é importante, é um compromisso de conhecimento e de condução do caso. Então, se há essa objeção da cobrança da consulta, no momento que você faz essa consulta estruturada, com esse passo a passo de conversar, de examinar, o paciente reconhece o valor disso e não vai ter problemas para essa cobrança. Mas quando você está atendendo no SUS, que aí você está sendo remunerado de outra maneira, porque você está sendo pago pelo gestor, ou seja lá por quem for, isso vai organizar o seu trabalho, e vai organizar a sua agenda, e vai organizar a sua produção também, porque você vai ter os seus pacientes sistematizados, você vai ter a ocupação dos seus atendimentos, e é preciso entender que quando você faz esse atendimento de prevenção das lesões bucais, além da questão importante da saúde da pessoa, isso é muito menos desgastante para a gente, do ponto de vista de trabalho, de atendimento. O seu desgaste ele é muito mais intelectual, muito mais mental, mas você tem muito menos desgaste físico, porque você não fica horas fazendo preparos sobre o paciente. E aí você imagina, né, eu tenho aquela argumentação de que isso não vale a pena financeiramente. E é claro que vale, porque você não tem despesas com material, com dentário, para fazer esses atendimentos de prevenção. E isso tem altíssimo impacto para o paciente.